Bora lá, nação, Sport TV trazendo todas as notícias sobre a chegada de Paquetá. É oficial, negociação em torno de 260 milhões e Flamengo joga hoje contra São Paulo. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Convido você, se for novo, a se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo, os créditos na descrição. Dito isso, vamos para as informações. Paquetá é do Mengão. Fico feliz de ver um grande jogador voltando a jogar no futebol brasileiro, né? Espero que possa abrir portas para que outros venham também. A gente vê Palmeiras contratando, a gente vê Botafogo perdendo alguns jogadores, mas também contratando, próprio Atlético Mineiro, Cruzeiro, né? Porque isso faz com que enriqueça ainda mais o nosso futebol. E sem dúvida nenhuma, se no futebol de 2 anos, 1 ano atrás, milhões de pessoas viram, agora bilhões de pessoas vão assistir o nosso futebol, sem dúvida alguma. André, tem uma coisa a respeito dessa relação, não sei se o Felipe pensa assim, do que o cara vai te dar de retorno e o valor que foi pago. Na cabeça do torcedor, ele tem que chegar nesse cara aqui e ser o melhor de todos eles. Vai ter que fazer coisas do arco da velha pelo fato de ter sido pago um valor desse que foge da nossa realidade aqui. Não só ele, como o próprio Vitor, que sofreu um pouco quando voltou, o Gerson vai sofrer, todos eles. Porque a relação na cabeça do torcedor, grana, e do que o cara vai te dar, ele quer imediato, ele quer na hora. E não é assim que funciona. Samuel Lino. Samuel Lino veio com preço, né, bem acima e assim, todo mundo falou assim, não, vai chegar aqui, vai entregar 20, 30 gols... Porque a cobrança vem em cima disso, realmente dessa cifra, do valor. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, cara, tem que chegar e já tem... O torcedor é assim, o torcedor é coração. Então, o cara vai ter que chegar e vai ter que ser o melhor, não tem jeito. Até pelos valores, concordo. De fato, é isso mesmo que acontece. O Brasil passa a ter 8 jogadores que disputaram a última Copa do Mundo com a chegada do Paquetá. E talvez ele seja, de todos os que atuam aqui, o único com condições de ser um titular da próxima Copa do Mundo. O Neymar ainda é uma grande incógnita. E o Paquetá, que está no radar do Ancelotti, talvez seja de todo mundo que atua aqui, esses foram os que disputaram a última Copa do Mundo. O Danilo pode disputar a próxima, o Alexandro também. O Pedro, acho que está difícil para ele. Mas o Paquetá tem condições, junto com o Alexandro, né, de ser um titular do Brasil na próxima Copa. Você acha difícil pro Pedro? Por quê? Não pela qualidade dele. Não, é só porque o Pedro tem... precisa jogar. Exato. Se o Pedro jogar até maio... Né? Exato. Porque ele é o único, dos centroavantes todos que ele tem à disposição, é o único que tem uma característica específica, que é aquela dele diária. É que ele ganhou uma concorrência agora do Ender, que parecia fora do radar. Tem João Pedro, Matheus Cunha, muita gente. Até mesmo aquele menino, eu esqueci o nome dele, fugiu da cabeça agora. Exatamente, ele também é o vice-artilheiro da Premier League. De fato, o Pedro tem que jogar. Eu também acho assim que não tem no Brasil um atacante referência como ele e que é refinado tecnicamente, apesar da altura dele. Agora, eu também concordo que o Hendrick agora começou a voar também. Assim, você tem outros atletas que começou... Agora, o Gabriel Jesus voltou a fazer gol. Agora tem que jogar, não tem jeito. Como se diz no TUF, a curva de chegada. E quem tiver gás para poder, né, Abelão? Para fazer isso, já vai. Abel Neto, bem-vindo à seleção, meu velho parceiro, cara, meu velho colega, bem-vindo à seleção. Obrigado, Rizek. Muito bom estar com vocês aqui, também com o Maestro, Felipe, todos que nos assistem. Estava olhando aquele quadro que estava aqui agora há pouco, com os 10 mais caros, né? 5 deles do ano passado para esse ano, de 25 para 26, né? O mais antigo ali era o Edmundo e o Carlitos Tevez. Mas o que me chama a atenção é que por muito tempo esses jogadores que voltavam da Europa, ou vinham da Europa para o Brasil, eram já numa idade mais avançada. E aí a gente está vendo, se a gente olhar aí, o Paquetá está com 28, o Vitor Roque muito jovem, o Danilo está no Botafogo, jovem. Isso está mudando, né? O próprio Almada, quando veio para o Botafogo. Então, isso também é um sinal de... Tem mais dinheiro aqui, porque é mais difícil você trazer o cara quando ele ainda está no auge. Não que o cara de 30 e poucos anos não possa chegar aqui e jogar, como aconteceu, inclusive, com 2 que estão aqui nessa mesa, com o Felipe e com o Júnior. Mas é um sinal de uma mudança. Mas eram outros tempos, né, Bel? Exatamente. Outros tempos. Por exemplo, na nossa época, na minha época, depois do Felipe, você não tinha direito de televisão, patrocinador, fornecedor, da forma como você... Hoje você olha o backdrop dos clubes, tem 45 parceiros
e 4 daqueles que é o patrocinador, mas isso não acontecia. E isso mostra exatamente o porquê também dessa possibilidade dos clubes que hoje têm de repatriar esses jogadores, principalmente os jovens, entendeu? Eu acho que esse é o grande lance. Porque você trazer a galera um pouco mais velha, todo mundo já sabe. Mas você trazer jovem, que é o caso do Vitor Roque, o caso do próprio Danilo, bom, isso aí para o nosso futebol aqui, eu acho que tem uma importância muito, mas muito grande. E o que me impressiona no caso específico do Flamengo, sem desmerecer jamais, mas o Cruzeiro monta esse elenco com o dinheiro do dono. O dono foi lá, um apaixonado, foi lá e colocou o dinheiro dele, né? O Cruzeiro não gerou essa receita para trazer os jogadores e o elenco que está trazendo. O dono foi lá e colocou o dinheiro. No caso do Flamengo, é uma receita gerada exclusivamente pelo clube. Torcida, premiações, e isso é o que me impressiona muito do caso do Flamengo. O Flamengo está chegando num patamar de receita gerada pelo próprio clube. O Flamengo hoje vive da sua própria grandeza. E essa grandeza permite o clube a montar um elenco que não está fechado ainda. Quando a gente coloca as opções que o Flamengo tem, se ele terminou o ano como o grande time do futebol sul-americano, o grande elenco, trazendo o Vitão e trazendo o Paquetá, na minha opinião, ele se distancia. Vamos ver como o Palmeiras responde a isso, como o Cruzeiro responde a isso. Mas olhando no papel, eu acho que ele consegue se distanciar ainda mais. Então, na direita, hoje ele tem o Varela. Investiu 9 milhões de euros no Emerson Royal. Se ele faz a diferença é outra história, mas gastou 9 milhões de euros também num jogador tirado do futebol europeu para hoje ser reserva da lateral direita. Na zaga, ele tem Léo Ortiz, Léo Pereira, Vitão, Danilo. Os 4 podem jogar na seleção brasileira. Como os 2 laterais esquerdos jogaram, o Alexandro joga e o Ayrton Lucas já jogou na seleção brasileira. Você vai para o meio campo, tem o Jorginho, o Saúl, que também veio da Europa, o De La Cruz, o Pulgar, o Everton Araújo e o Alan, o Arrascaeta, o Paquetá, o Samuel Lino, o Cebolinha, o Michael, o Carrascal, o Luiz Araújo, o Plata e o Pedro e o Bruno Henrique. Cara, eu acho que eu nunca vi um elenco desse. Elenco, tô falando, time titular já vimos com certeza, inclusive de 2019. Mas elenco, quantidade de opção, é obsceno, no bom sentido, que o Flamengo está fazendo. É muita opção, muita opção. Eu acho que é a questão da quantidade de competição, que já tiveram precedentes, quando você chegava no final do ano, final da temporada, você não tinha. O Flamengo pode fazer esse ano 78 jogos. 78 jogos. É elenco para jogar todos os jogos em alto nível. Então, eu acho que a ideia e o planejamento é exatamente feito em cima disso. Mas você estava falando a respeito dessa receita, André. Eu vi ontem uma declaração do BAP dizendo o seguinte, que precisava, por que dessa discussão com o West Ham para poder prolongar um pouco a dívida, né, da compra do Paquetá? Porque não está na cabeça deles a venda de jogadores nesse momento, entendeu? Não gostariam de ter que cobrir um espaço que tenha, né, durante todo o ano com a venda de jogador. Coisa que acontecia, Abel, né? Se você for pegar, principalmente a garotada que foi campeão da Copa São Paulo de Júnior em 90, todo aquele time, praticamente, que depois foram meus companheiros em 92, todos eles foram vendidos para poder fechar o buraco que estava ali. Você vai pegar Júnior Baiano, Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes. Não são ninguém. Quer dizer, todos esses caras foram... Eu acho que talvez o pensamento do presidente seja exatamente não precisar recorrer à venda de algum jogador para isso. É lógico que, se você for olhar o elenco ali, existem jogadores ali que não serão utilizados ou serão utilizados de uma forma, sei lá, pontual, que não terão condição, vamos dizer, de permanecer como titular. Mas a maioria, 90% ali, são jogadores que caberiam em qualquer outro clube. Né? O Flamengo vai pressionando cada vez mais os adversários, né? O movimento do Palmeiras desde o ano passado, de gastar mais, né? A Leila, o Palmeiras, enfim, continua investindo nas categorias de base, mas já foi buscar Felipe Anderson, que acho que foi no ano retrasado, né? Vitor Roque, muitos outros, porque eles olham para o Flamengo e falam, se a gente não for atrás, a gente vai ficar cada vez mais. Eu acho que tem esse, não sei se a palavra é temor,
virar uma espécie de Bayern de Munique, sabe, na Alemanha, ganha tudo quase todo ano. Já tá caminhando para isso, na verdade, o Flamengo, o Palmeiras, mas Cruzeiro, o Botafogo lá no ano retrasado. Tem que correr cada vez mais atrás. Mas eu Estou falando não só do Paquetá, de todos os outros. Do nível, de quanto o Flamengo está gastando, da quantidade, da qualidade. É muita gente. Eu acho que falar de Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique lá é o Bayern de Munique por si só. Sabe, ganha 5, 10 e depois vai pegar... Ganhou de repente, 11 seguidas até o Leverkusen. Vai ganhar uma coisa ou outra, assim. Eu acho que Bayern de Munique aqui é muito complicado, porque você tem outros clubes, assim, que são... Não pode ter, de repente, não tem um elenco como tem o Flamengo. Mas é bem mais complicado. Aqui você pode brigar, tem outros clubes que vão brigar realmente. Agora, por exemplo, em termos de Libertadores, pode virar assim o Real Madrid. Que ganhou tantas Libertadores seguidas aí. O Real Madrid é o que comanda. Porque tem elenco para isso. Porque justamente para ganhar uma Libertadores você precisa de quê? Você precisa de ter elenco. Porque aí você vai deixar de jogar um campeonato ou outro. O cara deixa de jogar como foi o Palmeiras ano passado. Se abdicou do Campeonato Brasileiro para tentar ganhar a Libertadores. Perdeu os dois. Porque o Flamengo teve elenco, jogou os dois e ganhou os dois. Então o Flamengo tem elenco para brigar por tudo e principalmente uma Libertadores da vida. Aí eu brinco lá em casa, falei, caramba, penei pra caramba pra ganhar 3 Libertadores, daqui a pouco os caras vão ter 5, 6 Libertadores aí. O cara que mais tem 5, daqui a pouco esses caras vão ter 6, 7 Libertadores aí fácil. Porque realmente tá montando elenco, tem atletas, tem material humano pra isso. Em questão do que o Abel falou, da gestão dos clubes, eu acho que cada clube tem as suas particularidades e as suas características. De você ter, por exemplo, no momento, o Flamengo como uma referência, eu acho legal. Mas você procurar copiar o que fez, não dá, porque é diferente. As receitas são diferentes. Tudo bem que, no caso do Cruzeiro, ali é uma receita privada, né? Aí é a vontade do dono de colocar, vamos dizer, e investir no clube. Mas os outros clubes que são associações, eu acho que o pensamento, cada um, qual é a minha prioridade? O que é que eu tenho para poder fazer? Porque eu acho que não deve e não pode, senão você cai num problema antigo que acontecia de dívidas e dívidas e dívidas, entendeu? Faça o seu planejamento dentro daquilo. É uma referência? É uma referência. Mas chegou num ponto que ele pode fazer. Eu talvez queira fazer, mas eu talvez não tenha condição. Eu acho que cada clube tem que pensar única e exclusivamente nele. É lógico que os bons exemplos, né, serão sempre bem aceitos. Sem dúvida que o Bayern é a inspiração para o Flamengo, sem dúvida, né? O Bayern é um modelo perseguido pelo Flamengo em várias esferas, né? Inclusive nessa de se portar como um tubarão, assim, de não deixar a concorrência crescer. Então, o Caio Jorge. Como o Bayern fez. O Lewandowski está se destacando no Dortmund. Opa, vou pegar esse jogador aqui. O Hummels está se destacando. Eu vou enfraquecer, não vou deixar o Dortmund ser forte. Eu tenho mais grana que eles, eu vou tirar. E vou inflacionar o mercado de tal forma que quem tentar me acompanhar aqui vai se ferrar, não vai conseguir me acompanhar. O Flamengo tem esse projeto. Mas como disse o Felipe, a grandeza aqui dos clubes, eu acho que ela é um grande obstáculo para a realidade alemã valer aqui. Só que nos pontos corridos, eu, por exemplo, se vocês esperarem ligar a televisão para contar uma historinha de que, tem 8 times capazes de ganhar os pontos corridos, 10 times, isso não existe mais. Pontos corridos no mundo inteiro são vencidos pelos times de maior investimento, de maior elenco. E hoje eu não enxergo concorrência para Flamengo e Palmeiras. Eu não enxergo. O Cruzeiro, para mim, é um desafiante desses dois, como foi no ano passado. Mata-mata é outra história. Aí a situação fica mais aberta, né? Eu acho que você tem grandeza e times titulares capazes de aprontar um serviço ali contra esses gigantes. O Flamengo, por exemplo, caiu para o Galo ano passado na Copa do Brasil. Mas se o Flamengo levar o Campeonato Brasileiro como prioridade, como ele fez no ano passado, aí eu acho muito difícil combater esse elenco. O contraste do jogo de hoje é claro, por exemplo. Está colocando em campo um gigante como o São Paulo, o único tricampeão mundial do nosso futebol brasileiro, dono de um estádio próprio, que na primeira década deste século dominou a cena, né, com o tricampeonato seguido, com o campeonato mundial, mas que nesse momento você olha o jogo de hoje que abre o Campeonato Brasileiro e não tem como tratar de uma forma diferente. Nunca foram rebaixados os dois, né? Nunca foram rebaixados. Que é importante também, porque na cidade que a gente vive assim, grandes clubes já foram rebaixados. Exato. Também. Mas olha o temor com que o torcedor do São Paulo enxerga esse ano, dito pelo próprio Hernan Crespo. Vamos jogar primeiro para somar 45 pontos.
É um clube em crise, né? É um clube que não consegue olhar nem tanto para o time nesse momento. Faz 9 dias fez um impeachment do seu presidente, está fazendo uma troca de guarda, trazendo gente para pensar o clube, contratou o Rafinha nessa semana como diretor técnico, contra um elenco gigante, monstruoso. O jogo é no Morumbis, mas eu tenho certeza que o torcedor do São Paulo, que for ao estádio, vai para ver um desafiante, cara. Um time que vai desafiar o grande favorito. O São Paulo não joga nesse Campeonato Brasileiro naquela condição de soberano, de briga pelo título. Eu, pelo menos, não vou contar essa historinha para vocês, de que tem 10 times sonhando com o título. Para mim, o espaço está bem reduzido esse ano para título dos pontos corridos. E o Crespo falou, que você acabou de lembrar, dos 45 pontos. O Luciano, recentemente, também falou, esse ano vai ser mais difícil, a torcida não pode nos abandonar. Então, o São Paulo, além de resolver os seus problemas dentro de campo, ele tem que resolver a sua gestão, o seu modelo de como o clube vai caminhar, porque o São Paulo tem um tamanho, tem uma torcida, que o Felipe Melo falou agora há pouco, tem vários clubes que são gigantes no futebol brasileiro, então é mais difícil de acontecer algo como acontece na Alemanha com o Bayern de Munique. Só que o São Paulo hoje está muito longe do potencial que ele tem. Eu penso isso em relação ao São Paulo, ao próprio Vasco, aos 2 times do Rio Grande do Sul, né, que acabam ficando muito para trás. O próprio Corinthians, cara, ganhou a Copa do Brasil, mascara um pouco a situação do clube, mas sem dúvida. O Corinthians é um clube que poderia hoje estar desafiando o Flamengo nas receitas, claro, mas está longe disso no momento. Está longe, mas do São Paulo realmente é uma dificuldade com tudo que está acontecendo. O Hernan Crespo, toda a entrevista tendo que responder sobre isso. O São Paulo tem que se preocupar em 2026 com lesões, que tenha muito menos lesões do que teve o ano passado. Por exemplo, Lucas, que é um jogador-chave dentro do time do São Paulo, pela liderança, pelo futebol que ele tem. Que ele tenha um ano em que ele possa atuar mais, porque o São Paulo também não tem elenco, né? Mas eu vejo como um bom time. Eu acho que o São Paulo, pelo time que tem, não pelo elenco, mas pelo time, ele pode entrar no campeonato pensando mais do que 45 pontos. Por exemplo, no meu pensamento, Sul-Americana para o São Paulo. Mas com o futebol que ele tem jogado, por exemplo, ele está com dificuldade para ganhar jogo no Campeonato Paulista. E aí vem o brasileiro. Em casa, hein? Em casa, não é verdade? É. Começou levando desculpa a palavra, mas levando uma surra do Mirassol. Já perdeu para Português em casa. Exato. Aí no Campeonato Brasileiro é tudo muito mais difícil. Então é muita coisa para o São Paulo se preocupar. Eu acho que quando o Crespo fala em 45 pontos, ele liga o sinal amarelo ali, né? Diz, gente, isso é um alerta, né? Porque com todas essas dificuldades, né, fora, que queira ou não queira, ela tem uma influência também dentro do campo, ele jogou como se fosse um alerta. Ó, vamos prestar atenção nisso aqui. É lógico, por tudo que o São Paulo tem na história, não vai entrar no Campeonato Brasileiro única e exclusivamente para fugir de rebaixamento. Pelo amor de Deus. Mas, a gente tem o painel dos técnicos, dos 20 treinadores da Série A, falo aqui tranquilamente. O Crespo é dos 20 treinadores da Série A, aquele que já começa ameaçado. Tá aqui o painel, o Daryl Hellman no Furacão. Meus amigos, Paquetá no Flamengo é uma realidade, é oficial. E temos aí uma seleção. O Flamengo é recheado com seu elenco de jogadores bons, importantes. A gente pode conversar um pouco sobre quem é mais fraco ou quem é melhor tecnicamente, mas é um elenco para brigar por tudo aí. São 6 competições: Carioca, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa, Supercopa. Ano de Copa do Mundo, 6 títulos o Flamengo pode disputar, vai disputar e pode ganhar. É possível? É difícil, porque todo mundo vai querer ganhar. O Flamengo vai jogar 6 competições e vai precisar rodar o elenco, pode chegar até 78 jogos no ano. Então vai ficar apertado o calendário, mas é possível. Você olha para o elenco, entende que o projeto e o trabalho continua de 2025, o técnico é o mesmo, não houve mudanças, não houve saídas, então você consegue ter mais confiança. Pontos fortes do Flamengo: Lucas Paquetá chegando, Arrascaeta jogou muito em 2025, Jorginho, Pulgar, consegue defender muito ali à frente da área, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela jogou muito em 2025, Pedro teve contusão, mas retornando agora vai nos ajudar bastante. Rossi, defensivamente ali, não deixa a desejar. Alexandre jogou muito bem.
Então, quem é o calcanhar de Aquiles nesse elenco? Diante desse elenco aí que você está olhando? Royal, Emerson Royal. Quando o Flamengo precisar dele, já vi muitos torcedores do Flamengo já pedindo para que ele saia do Flamengo. Uma contratação cara. O Flamengo usou um pouco do valor da venda de Wesley. Foi uma venda assim de urgência. Estava precisando de lateral direito. Viu uma oportunidade. Contratou Emerson Royal. Ele voltou até recente. Antes, na pré-temporada aí, tirou um pouco de suas férias para voltar, para se dedicar mais. Mas é um calcanhar de Aquiles. A zaga tá bem firme. Léo Ortiz, Léo Pereira, Vitão, Danilo. Era o que estava precisando no passado. Não tinha um outro zagueiro além de Danilo como reserva. Usou muito o menino da base. E a gente vai avançar um pouco agora. Pulgar, Araújo e Alan. Os dois abaixo, né? Nível abaixo. Everton Araújo, ele é bem defensivamente, ele consegue marcar bem. Mas na saída de bola ele não é tão prático, tão ágil assim. É mais pesado. Alan, que tava para negociar para o São Paulo e para o Corinthians, não deu. A negociação não deu andamento. E a gente vai para o outro lado, Jorginho, Saúl, Dela Cruz. Jorginho muito bem, isso é indiscutível. Dela Cruz, muitas contusões, muitas lesões. Desde quando o Flamengo foi lá, contratou, pagou à vista para o River Plate, mas ainda não se firmou no Flamengo, série de lesões. E Saúl, que está retornando agora também de uma cirurgia no tornozelo. Então a gente vai precisar ver como é que vai ser Saúl nesse ano de 2025. Mais à frente a gente tem Arrascaeta, Paquetá, indiscutível. O Paquetá pode jogar nessas três posições, ponta direita, ponta esquerda e no meio. E até um pouco mais avançado com o Pedro também. Ele consegue fazer essas funções. No ponta esquerda, na minha opinião, tá? Samuel Lino, muito abaixo. Muito abaixo. Já vi torcedores do Flamengo dizendo que é bagre. Ele e Royal são comparados assim, um com o outro, para ir embora do Flamengo. E olha que a segunda contratação mais cara do Flamengo agora é Paquetá, da história do futebol brasileiro, e Samuel Lino é do Flamengo. Deixou a desejar, mas fez o gol contra o Ceará e deu título do brasileiro. Ainda assim, muito abaixo. Não chuta pro gol, cisca demais, enfim. Então, na minha opinião, Michael vai sair mesmo pro Santos, quer ter mais espaço. E Cebolinha deve ser titular. Cebolinha, entre esses três, Cebolinha é o melhor, que mais se destaca. Cebolinha, Samuel Lino, Michael. Na ponta direita, a gente tem Carrascal, Luiz Araújo e Plata. Para mim, Carrascal tá na frente deles. Plata vem logo abaixo e Luiz Araújo. É um jogador importante. Os três são importantes. Eu acredito que o Flamengo não vai se desfazer de nenhum desses três. São importantes. Mas Carrascal tá na frente deles porque também tem a mesma função de Paquetá. Ele consegue fazer o meia, ponta esquerda, ponta direita, um pouco mais avançado. E tem uma qualidade no futebol dele. E Pedro e Bruno Henrique. Bruno Henrique, para mim, no ano passado, teve picos de jogos importantes, decisivos. Mas Pedro também vem de lesão, é titular. O Flamengo vai contratar aí um centroavante, alguém que jogue no lugar de Pedro ou que jogue do lado de Pedro, que seja o cara. A contratação segundo o BAP e também José Bruto. Beleza? Se você concorda, discorda, expresse suas opiniões aqui nos comentários. Peço que você se inscreva, ative as notificações e deixando os créditos mais uma vez para Sport TV, Seleção, Grupo Globo. Beleza? Valeu, nação, um abraço, fui!